Fala, tranquilo, beleza? Felipe Romero aqui de novo com mais uma questão do Enem PPL 2017, prova azul, questão 80, falando sobre nepotismo e as raízes históricas na nossa história aqui do Brasil, beleza? Espero que goste, sente aí, vamos a uma questão e, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e, se puder, obviamente, divulgar para a gente poder atingir mais alunos. Então, vamos embora. Texto 1. A resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, passou a disciplinar o exercício do nepotismo cruzado, isto é, a troca de parentes entre agentes para que tais parentes sejam contratados diretamente sem concurso. Exemplificando, o desembargador A nomeia como assessor o filho do desembargador B, que, em contrapartida, nomeia o filho deste como seu assessor. Beleza? Texto 1. Texto 2. No Brasil, pode-se dizer que só excepcionalmente tivemos um sistema administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses objetivos e fundados nesses interesses. Beleza? Vamos lá. O que o Enem quer que você resolva? Olha pra cá. Aqui, ó. A administração pública no Brasil possui raízes históricas marcadas, ok, pela letra A, valorização do mérito individual, letra B, punição dos desvios de conduta, letra C, distinção entre o público e o privado, letra D, prevalência de vontades particulares e letra E, obediência a um ordenamento impessoal. Beleza? Questão tranquilaça pra gente, porque olha só, eu tô com o texto da resolução, que é o texto 1, e eu tô com o Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, onde ele faz ali um histórico da história do Brasil até então. E aí, vamos lá. Mais uma questão que a gente vai organizar ali pela ideia do texto. Vamos entender o seguinte, vamos lembrar o que é nepotismo, porque olha só, toda a questão está dizendo que você passa a disciplinar o exercício do nepotismo cruzado. E aí, vamos lá, antes disso, tá? Nepotismo, por definição, é quando você tem o favorecimento de algum parente, por exemplo, em empregos públicos. E o que o texto 1 está dizendo para você é que existe o tal de nepotismo cruzado, ou seja, vamos supor que eu, Felipe, eu tenho algum cargo da administração pública ali, sou algum membro do executivo, legislativo, que seja, eu não posso nomear um parente meu, certo? Seria nepotismo, sem alguma ideia. O que eu faço então? O tal do nepotismo cruzado, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Quando você tem a troca entre parentes, certo? Melhor, a troca de parentes entre agentes para que tais parentes sejam contratados diretamente sem concurso. Ele está te dando ali o exemplo do texto, certo? O desembargador A nomeia como assessor o filho do desembargador B, que, em contrapartida, nomeia o filho deste, ou seja, o filho do A, como seu assessor. Você troca ali o cargo, já que eu não posso nomear meu filho, um colega meu nomeia o meu filho, em contrapartida eu nomeio o filho desse meu colega. Isso é nepotismo cruzado. E o texto B, ou melhor, o texto 2, diz o seguinte pra gente, ó. No Brasil, pode-se dizer que só excepcionalmente tivemos um sistema administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses objetivos e fundados nesses interesses, certo? Ou seja, o que o Sérgio Buarque está dizendo pra gente é que, excepcionalmente, nós tivemos um sistema administrativo calcado na função dele e não na ideia de vantagens. E aí, matamos a questão. Porque olha só, letra A fala em valorização do mérito individual. Se você está dizendo que o nepotismo você está chamando, empregando sem um concurso para cargos que precisam de, eu não estou valorizando o mérito, ok? Beleza. Letra B, punição dos desvios de conduta. Cuidado, embora você possa dizer que o CNJ ele vai disciplinar o exercício, certo? Ele está dizendo o seguinte, você não tem punição para isso de fato. Então não é o que eu estou dizendo, certo? E aí ele quer quais são as raízes históricas disso, não o que está acontecendo naquele momento. Ou seja, as raízes da existência desse nepotismo vêm da onde? Qual é a origem disso? E é isso que a questão quer para você, beleza? Então olha só, C, distinção entre o público e o privado. E isso é uma coisa que não rola, porque se você está falando de um desembargador, certo? Um cargo público, e você tem um nepotismo cruzado, eu estou usando desembargador porque é o que a questão diz, eu não estou distinguindo o que é público e é privado, porque a função pública, o caso aqui do assessor desembargador, por exemplo, que entraria por concurso, está admitindo um caráter privado, ou seja, porque eu estou nomeando o parente de um outro desembargador para que ele nomeie o meu parente, ou seja, uma grande troca entre favores de um âmbito privado utilizando-se da máquina pública. Logo, não pode ser a C. A letra D,
prevalência das vontades particulares. Sim, isso é uma coisa que é muito claro pra gente. Historicamente falando, no Brasil, um dos grandes problemas que nós temos na nossa formação desde sempre é que confunde-se aquilo que é público com algo privado, ou seja, entra-se num cargo público, entra-se na vida pública, muitas vezes não pela ideia do bem público, mas sim por uma ideia de benesses para o seu âmbito privado, que é exatamente o nepotismo, que é crime, e a ideia então do nepotismo cruzado, que é uma tentativa de disfarçar esse nepotismo. E aí diria então obediência ao ordenamento impessoal, que não tem nada a ver com a questão. Beleza? Questão no qual a gente tinha que identificar o que era o nepotismo, entender o texto 1 e entender também que historicamente no Brasil, nepotismo sempre foi uma prática, uma vez que confunde-se aqui público com privado. Beleza? Mais um vídeo, espero que tenha gostado, espero que tenha curtido, fica aí, se inscreve no canal, curte os vídeos, sinaliza para você sempre ter mais ideias. Indica pra galera e vamos ajudar mais gente. Um beijo e até o próximo vídeo.